Oração, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Jesus, que prazer, que privilégio estarmos aqui nessa noite, poder compartilhar da Tua Palavra. É uma alegria muito grande estar reunidos como igreja, entre amigos, entre irmãos. E eu peço a Tua ajuda, Tua orientação, que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, nos guiar, nos direcionar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o mês de outubro tem uma data muito importante para os cristãos. Quem sabe qual é essa data importante para nós? Mês de outubro. Ninguém chuta nada? Não, nada? Ninguém chuta? Dia 31 de outubro é comemorado o quê? Pode falar. Dia 31 de outubro... Não, o que é comemorado normalmente que a gente vê? Dia 31 de outubro. Dia das bruxas, não é? Então, pois é. Existe uma... Dia 31 de outubro é uma das datas mais importantes para os cristãos ao redor do mundo. Aconteceu uma coisa muito importante nesse dia, dia 31 de outubro, que acontece depois de amanhã. Depois de amanhã, a igreja ao redor do mundo comemora 508 anos da Reforma Protestante. Todos nós somos frutos de uma reforma que aconteceu na igreja, o que a gente chama de Reforma Protestante. Eu vou contar rapidamente essa história e nós vamos para os textos bíblicos que motivaram essa reforma. Bom, como título, o que eu quero intensificar para vocês é que quem não aprende com a história acaba repetindo os erros da história. Quem não aprende com os erros da história acaba repetindo esses erros. Bom, se a gente for ver a história da igreja, a igreja nunca foi única. Desde a fundação, quando começou em Jerusalém, com os apóstolos de Cristo, a primeira igreja fora de Jerusalém é de Antioquia. Depois de Antioquia nós temos Constantinopla. A igreja em Roma foi a 7ª igreja. Essas igrejas, elas tinham um relacionamento, mas elas eram independentes. Elas nunca foram uma dependente da outra. Elas eram igrejas que funcionavam independente das outras. No século IV, nós temos a primeira igreja que se declara separada das outras, que é a igreja copta. Até recentemente, nós vimos 21 irmãos que morreram na Líbia, foram degolados e foi televisionado. Os terroristas filmaram a morte deles para dar exemplo para os outros missionários não virem para a Líbia. Manchou, eu já postei esse vídeo já uma vez. O sangue escorreu no mar, chegou a mudar a coloração da água do mar, de tanto sangue que escorreu. Um dos irmãos, ele era moçambicano, e os terroristas até imaginaram que ele não era copta, que ele não era cristão. E aí liberaram ele, aí ele falou assim, por que vocês estão me liberando? Aí eles falaram, porque você não é um deles. Ele falou, não, eu sou sim. Eu sou cristão igualzinho a eles. O que vocês forem fazer com eles, vocês podem fazer comigo. E aí torturaram ele durante muitos meses, e aí no fim de tudo mataram esse irmão. Então a igreja copta foi a primeira a ter uma cisma, uma separação. No ano 1054 houve outra separação. A igreja ocidental ficou de um lado e a igreja oriental ficou do outro lado. O ocidente ficou com a sede em Roma. Mas acontece um fenômeno com a igreja que acaba deturpando o que Jesus ensinou. Qual que é o fenômeno? Até por volta do século III, a igreja era perseguida. Era perseguida pelos judeus e era perseguida pelo governo, pelo Império Romano. O Nero foi um imperador muito truculento. Ele pôs fogo em Roma e dos 14 bairros de Roma queimou 10. Os 4 que sobraram eram densamente povoados por cristãos. Então ele botou a culpa nos cristãos. Foi ele mesmo que pôs fogo em Roma e ele botou a culpa nos cristãos.
E ele perseguiu diversos cristãos, matou muito cristão. Ele iluminava o palácio dele reconstruído com os corpos dos cristãos. O que mais enfurecia eles, a todas as pessoas que matavam os cristãos, é que normalmente o semblante dos cristãos ainda ficava um semblante de alguém que estava feliz. Eles normalmente cantavam perto da hora da morte e muitas vezes falavam uma língua que não era compreendida por eles. Eles até achavam que era um código entre eles, provavelmente é uma língua estranha, né, dada pelo Espírito Santo. Bom, o que acontece com a igreja é que o Constantino, no século III, um imperador romano, ele foi por uma batalha e ele sonhou com um símbolo cristão. Ele sonhou com uma cruz. Ele não se tornou cristão. Mas aí, a partir desse sonho, que ele considerava meio que uma visão, ele pintou nos escudos de todo soldado romano o símbolo cristão, uma cruz. Ele pintou. Ele ganhou essa batalha de forma milagrosa, não dá para explicar muito por que ele ganhou, mas ele ganhou. Então ele se tornou um simpatizante da igreja. Ele não se tornou cristão, ele se tornou simpatizante. E a igreja, que até então era perseguida pelo Império Romano, passa a ser incentivada. Para os irmãos se reunirem, eles precisavam se reunir em silêncio. Não podiam cantar alto. Não tinha templo construído. Era uma igreja perseguida. As crianças, as mulheres, os homens eram jogados no Coliseu. Todo romano pagava ingresso para ver leões, feras comendo cristãos. O primeiro mártir foi Estevão, e o sangue dele, quando é derramado, dá início a uma carnificina. Os cristãos foram amplamente perseguidos ao redor da história. Quando o imperador romano se torna simpatizante da fé, ele declara que a fé cristã era a fé do império. Todo romano tinha que ser católico cristão. Tinha que ser. No começo havia uma santidade, uma pureza, não tinha nada a ver com o que a gente conhece na Idade Média. Eram cristãos verdadeiros, ainda era uma igreja perseguida que agora deixa de ser perseguida. Quando o Império Romano anexava um território, anexava uma população, eles obrigavam as pessoas a serem batizadas. Quer dizer, essas pessoas se tornaram cristãs? Não. Eles obrigavam as pessoas. Então você tem o primeiro fenômeno. As pessoas são obrigadas a serem cristãs. Segundo fenômeno. Era viável financeiramente se tornar um bispo, um padre, alguém importante na igreja. Antes era alguém perseguido, principalmente os líderes, eles eram mortos. Agora se tornou viável financeiramente. Era mais vantajoso levar seu filho para um seminário do que levar seu filho para uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina. As pessoas ricas, na época, levavam seus filhos para pertencer ao clero católico. Tinha uma influência sobre o império. As pessoas tinham poder. E aí, essas pessoas não tinham mais chamado de Deus. Era só interesse financeiro. As reuniões, que antes eram fervorosas, cheias do Espírito Santo, passam a ser frias. As pessoas não têm mais vocação para fazer o que estavam fazendo. Só faziam por interesse financeiro. Rapidamente a igreja percebeu que ia ter um problema, porque os padres eram casados, tinham filhos, e aí quando morriam os padres por alguma situação, a igreja tinha que manter a mulher, tinha que manter os filhos. Então, rapidamente, a igreja conseguiu ajustar isso, dizendo que todo sacerdote católico tinha que ser solteiro. O padre não poderia se casar e a madre, a freira, não poderia se casar. Nenhum, nem outro. O que acontece? Você coloca pessoas sem vocação, sem chamado de Deus, com interesse financeiro, um homem e uma mulher,
muitas vezes confinados juntos, em conventos, na igreja. O pecado sexual era muito comum. Na Europa, até hoje, as pessoas fazem escavação embaixo de mosteiros, de seminários, onde a igreja ensinava as pessoas a ter vocação. E aí é encontrado em um lugar, na Inglaterra, eles encontraram mais de 1000 fetos. Porque eles não podiam ter intimidade, porque o homem tinha que ser solteiro, a mulher tinha que ser solteira. Aí eles inventam uma doutrina que o homem é casado com a igreja. Veja só que absurdo, porque a igreja de Jesus vai casar com Jesus. O padre usa uma aliança na mão. E aí, mas o que é essa aliança? Não, ele está casado com a igreja. Mas o padre está casado com a igreja. Jesus vai casar com a igreja nas bodas do Cordeiro. E aí você tem um desvio total da igreja instituída por Jesus. É claro que Jesus sempre mantém seus remanescentes fiéis, sempre. Ao longo da história inteira, pessoas vão se levantando e combatendo aquilo que eles não concordavam. Na maioria dos casos, eles eram mortos. Havia uma prática entre os católicos chamada de Santa Inquisição. E até uso a palavra santa. O que eles faziam na Inquisição? Se eles consideravam alguém herege, eles matavam. Matavam em praça pública. Quem normalmente era morto? Pessoas ligadas à feitiçaria, as bruxas, por exemplo, por isso que dia 31 de outubro é o dia das bruxas. Além dessas pessoas, as pessoas que eram consideradas como hereges pela igreja. Qualquer menção que contrariasse os dogmas da igreja era considerado como sendo heresia. E os hereges eram mortos, torturados e mortos. Por isso da relação do dia 31 de outubro com o dia das bruxas. Justamente uma data tão importante para nós, e eu estou contando essa história, vocês vão ver o que acontece nesse dia. E aí justamente nesse dia, nas escolas, na mídia, em todo lugar, o que as pessoas mostram, expõem, é uma abóbora, são fantasmas, são bruxas. Inclusive, lógico que os nossos filhos não se vestem assim, jamais vão celebrar uma festa assim, nunca vai para a escola vestido de bruxa, de fantasma. Por que essa festa? Justamente no dia da Reforma Protestante. Porque os reformadores foram chamados pela igreja de hereges. Tinham relações para a igreja como sendo bruxos, bruxas. Muitos cristãos protestantes que protestaram os dogmas católicos foram mortos. Inúmeros, não dá para contar, não dá. São diversos irmãos e irmãs que se opuseram a essas práticas católicas. O que acontecia principalmente no fim do século XV, começo do século XVI? A reforma acontece no dia 31 de outubro de 1517. É a data mais importante para os reformadores. Quais eram as principais dogmas da Igreja Católica na época? Purgatório. A alma vai ser purgada em um lugar. Então não existe só céu e inferno. Existe um lugar intermediário em que a alma fica pagando os seus pecados, mas se você for até Roma, ou se um bispo católico te der uma indulgência, que é o pagamento do pecado, e você comprar, a alma desse parente pode sair do purgatório e ir para o céu. É doideira, né? Doideira imaginar que pessoas que utilizavam a Bíblia e que se diziam cristãs tinham esse tipo de prática. Vendiam o pagamento pelo pecado. Você podia comprar de um bispo 10 anos de perdão, 15 anos de perdão, e se você fosse rico, você comprava o perdão da sua vida toda, dos seus filhos. Seus parentes que estavam sofrendo de repente no purgatório, você conseguia pagar. Pagar pela absolvição, pela salvação, pelo perdão dos pecados. As pessoas na época, pagavam dinheiro. O Papa Leão X, nesse período, ele queria construir o que a gente conhece hoje como Basílica de São Pedro.
É possível que vocês já tenham visto na TV uma igreja gigante em Roma, onde normalmente o Papa se pronuncia. Recentemente houve uma troca de Papa, e aí vocês viram que ele sai numa varanda assim, tem um pátio gigantesco lá, onde ficam os fiéis católicos. Essa basílica estava sendo construída nesse período, e eles precisavam arrecadar muito dinheiro. Então, eles faziam o recebimento através do pagamento de indulgência. Outra coisa que é considerado heresia, eles valorizavam a tradição da igreja acima da Bíblia. Para um católico, até hoje, se a gente fala da Bíblia, o católico considera a tradição da igreja acima da Bíblia. Para o católico, é a igreja que forma a palavra. É a igreja que determina quais textos são canônicos, e a Bíblia só existe por causa da igreja. Para nós, protestantes, a Bíblia é a autoridade sobre a igreja. Deus instituiu sua palavra revelada, e a partir dela dá início à igreja. Nós seguimos como dogma, como regra de fé e prática, a palavra de Deus. Então, para o protestante, a tradição da igreja é abaixo da palavra de Deus. Para o católico, isso é o inverso. Outra coisa, culto a Maria, isso não existia antigamente, e aí passa a existir ativamente nessa época. Devoção à mãe de Jesus. Relíquias sagradas. A igreja vendia pedaços da cruz. Vendia cravos para os homens ricos, como se fossem os cravos que feriram Jesus. Só que se você juntasse todos os cravos que todos os homens ricos tinham na época, e todos os pedacinhos de cruz, dava para fazer uma linha do trem, não para fazer uma cruz. Relíquias sagradas. O manto que cobre o rosto de Jesus, a mão de João Batista. Até hoje essas relíquias existem em museus para os católicos. Até hoje eles consideram corpos de pessoas que eles consideram como sendo santos. Alguns eles dizem que não entra em decomposição, outros eles dizem corpos de 600 anos que estão mortos, eles têm que cortar as unhas, eles têm que cortar os cabelos. Isso está aberto, é público, você pode encontrar na internet todas essas informações que eu estou dizendo a vocês. Pagamento de indulgências, oração pelos mortos, era uma prática na época, de alguma forma tentar amenizar o pecado de quem já faleceu, perdão de pecado a partir da confissão para o sacerdote. Nós cristãos, protestantes, acreditamos que a gente confessa o nosso pecado a Deus e a gente é perdoado. Quando a gente confessa a Jesus, somos perdoados. O católico acreditava que ele precisava confessar a um sacerdote católico. Até hoje é assim. Ele tem que ir confessar seus pecados. O padre vai oferecer uma penitência. Você vai ter que rezar tantos Ave Marias, tantos Pai Nossos, tudo isso você vai fazer para aí sim ser perdoado, que é mais um dogma católico, pagamento de penitência. Último, salvação por intermédio da igreja. Então, para o católico apostólico romano, a única forma de ser salvo é por intermédio da igreja católica. Todos esses dogmas foram combatidos por diversas pessoas ao longo da história. No século XIV, nasceu um homem na Boêmia chamado John Huss. Até o nome dele significa ganso. Como ele começou a questionar, e lógico que a igreja não viu com bons olhos, a igreja tinha muito poder financeiro. Só para vocês terem ideia, 1/3 do que a gente conhece como Alemanha hoje estava sobre a posse da igreja. As pessoas recebiam uma graça e acreditavam ser por causa de um santo católico. Então eles entregavam um terreno como pagamento da promessa que eles fizeram. Então eles entregavam um terreno como pagamento e a igreja conseguia mais terrenos, mais posses, mais poder. Haviam soldados. Pesquisem em relação aos jesuítas para vocês verem quantas pessoas foram mortas por aqueles que diziam servir a Jesus.
Então nós temos um contraste grande, percebe? Nós temos um momento da igreja que é a igreja é perseguida, e agora nós temos a igreja perseguindo as pessoas, matando as pessoas. John Hus, que o nome dele tem ligação com ganso, ele era uma pessoa muito piedosa. Ele era um padre, mas ele passou a não concordar com aquilo. E aí ele passou a questionar, e aí a igreja considerou ele sendo herege, torturou ele durante muitos dias. Os fiéis se reuniram numa praça e ficaram chamando o nome dele, porque ele era, sabe aquelas pessoas que são muito queridas pela população? E aí chamaram o nome dele, quando ele saiu, ele estava desfigurado, completamente diferente de tanto que ele foi torturado. Você consegue encontrar em museus os instrumentos que eram utilizados pela igreja para torturar pessoas. É horrível. É a coisa mais horrível que você possa imaginar. O John Hus, ele faz uma profecia. Ele diz o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará uma águia e esse vocês não vão conseguir tocar. Esse vocês não vão matar. Eles colocaram John Hus numa fornalha e colocaram fogo, né, na lenha e mataram ele queimado em praça pública. 100 anos depois, tem um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Esse é o principal nome da Reforma Protestante. Nós temos um monte de pessoas importantes. John Calvino, Zwinglio, todos eles foram importantes. Mas o Martim Lutero, ele foi o mais evidente no início. O que acontece na Alemanha, em 1517, é que o dia 31 de outubro era a véspera de um feriado muito importante. Quem já foi católico aqui? Tem alguém que já foi católico? Dia 1 de novembro, que dia que é? Dia de... Isso nem é católica. Fiz a pergunta. Aí eu pergunto pro William pra ver se ele sabia. Não sabia, né, William? Dia 1 de novembro é o dia de Todos os Santos. Há tantos santos católicos e cada santo tinha um dia que chegou um momento que não tinha mais dia do ano para comemorar esse santo. Então eles fizeram um dia que era o dia de todos eles. E aí cada um é devoto de um santo e comemora com o seu santo aí. Esse dia era tinha uma festa muito importante. Esse monge católico, ele era doutor, ele era professor de teologia. E ele começou a se incomodar muito com o que ele estava vendo. Tem um filme que está disponível no YouTube que se chama Lutero. Eu vou mandar o link para vocês vão conseguir assistir. A história que eu estou contando para vocês vão conseguir ver nesse filme. É um filme um pouco antigo, mas é muito... A imagem é legal, o som é meio esquisito, assim, mas dá para entender o que está acontecendo na época e qual que é o resultado de tudo isso para hoje em dia. Bom, o Lutero fica incomodado porque uma mulher que tem uma filha deficiente, o representante do Papa vai até a cidade e ele quer receber dinheiro para ajudar na construção da basílica, e aí ele cobra a indulgência. Essa mulher, que era muito pobre, ela compra a indulgência pela sua filha. E aí ela vai toda feliz contar para o Martim Lutero: consegui comprar a salvação da minha filha. E aí ele se revolta. Ele falou: não, guarda seu dinheiro, cuida da sua filha, isso aí é um papel, isso não vale nada, isso não significa nada. Ela fica meio sem entender, porque na época a igreja entendia que quem tinha o poder do conhecimento era só o clero, só os padres. As missas eram celebradas em latim, uma língua que ninguém falava. Quem que falava? O padre. Até hoje, em alguns momentos da reunião católica, o padre fala em latim. Até hoje. Quem que fala latim aqui? Na verdade, dependendo do jeito que eu falo, você acha que eu falo... Quem fala latino? Acho que é o cachorro, né, que fala latino. Não, latim. Só eles tinham esse conhecimento. Imagina, você vai para um culto
você é analfabeto, você só fala português, aí você chega, a pessoa que está celebrando o culto só fala em latim. O que você vai entender? Absolutamente nada, zero. As pessoas não entendiam nada. Todo mundo entendia que era obrigado a ser católico, era ordenança do império, todo mundo tinha que ser católico, ninguém entendia nada. Que hora que eles falavam na linguagem das pessoas? Só na hora de pedir o dinheiro. Só na hora do pagamento da indulgência. Só na hora de recuperar a alma de um parente que estava no purgatório. Aí eles explicavam certinho na língua das pessoas. No demais, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não existia na língua das pessoas. Só existia em latim. Só em latim. O Martim Lutero, na véspera do feriado importante do Dia de Todos os Santos, no dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu 95 teses combatendo a igreja que ele pertencia. Igreja que já havia matado inúmeros irmãos que, de alguma forma, tinham protestado. Ele foi até a porta do palácio e pregou as 95 teses e deixou exposta para todo mundo ver. No final, ele convida, inclusive, o bispo para um debate. Se ele quisesse ir debater com ele, ele topava. Isso gerou uma revolução. Na Alemanha, eles tinham desenvolvido uma espécie de uma gráfica, uma impressora, uma copiadora. E aí, isso ajudou muito, porque tudo que o Martim Lutero escrevia, essa gráfica tinha algum interesse e divulgava amplamente o que o Martim Lutero estava escrevendo. Entre as 95 teses, o principal alvo dele era combater o pagamento de indulgência. Era isso que ele ficava irado. Ele teve que ser escondido, ele teve que ficar escondido. A igreja tentou matar ele. Ele fez um julgamento público, foi julgado pelo Papa. No filme, para quem assistir, vai ver ele fazendo o seguinte questionamento. Se o Papa tem o poder de tirar as pessoas do purgatório, se ele tem esse poder, por que ele não faz de graça? Por que ele cobra para fazer? E isso gerou, a igreja queria imediatamente matá-lo. Deram a oportunidade dele publicamente negar. E ele fala uma frase, ele diz o seguinte, a menos que vocês me provem pelas escrituras sagradas que eu estou errado, eu não me retratarei. Ele declara isso, uma guerra espiritual muito grande numa noite. Inclusive, ele sentia como se o próprio diabo estivesse no quarto com ele. E ele até joga o tinteiro dele escrever, ele joga o tinteiro como se ele estivesse enxergando o diabo. E aí, no dia seguinte, ele tem que fazer esse pronunciamento na frente do tribunal. O Martim Lutero escreveu diversas músicas cristãs que são utilizados nos nossos inários até hoje. Foi o Martim Lutero que escreveu. Ele até dizia que depois da teologia, o maior dom que Deus dava às pessoas era o de cantar músicas cristãs. Ele se casou, lógico, com uma freira chamada Catarina. A Catarina também se converte. Inicialmente, eles não queriam abrir uma igreja, não é isso. Eles queriam reformar o pensamento da igreja. Mas é lógico que a igreja não aceitou isso. Não conviveu com isso. E aí, ele se casa com a Catarina. Até ele escreve uma coisa muito bonita, bem perto de morrer. Ele diz que tudo que ele fez, ele só conseguiu fazer porque Deus preparou uma mulher muito sábia para estar com ele. Muito forte para estar com ele, que foi a irmã Catarina. Bom, essas teses levantadas pelo Martim Lutero, juntando com a reforma de Calvino na França, de Zwinglio na Suíça, de Whitefield na Inglaterra, juntando tudo isso, eles fizeram um compilado e eles colocam como 5 pilares. Nós chamamos de 5 solas. Sola é uma palavra em latim que em português quer dizer somente. Alguém já ouviu falar das 5 solas? Só tu? Nunca ouviram falar? Já ouviu falar? 5 sola. Bom, a primeira sola
da reforma protestante. Esse é o lema de toda a igreja protestante. Sola gratia. O que é sola gratia? Somente a graça. O Martim Lutero, ele convivia com um problema muito grande. Ele entendia que ele não conseguia obedecer todas as regras de Deus e da igreja. Ele se achava muito culpado, insuficiente para conseguir. E convivendo com isso, quando ele lê o livro de Romanos, e eu quero que você abra sua Bíblia hoje, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, quando ele lê esse texto aqui, ele fala, bom, peraí, eu entendo que na Bíblia, na palavra de Deus, o que Deus propôs para o ser humano é muito diferente. Eu trouxe uma versão um pouquinho diferente da de vocês hoje, e vocês vão entender por quê, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas tá tudo bem, pode abrir a Bíblia aí que vai fazer sentido. Olha o texto que Romanos 1,16. Olha o texto que o Martim Lutero leu. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que vem primeiro, que vem do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso aqui acho que é uma faca quente enfiando no coração. O justo viverá pela fé. E ele tinha que ensinar na igreja de domingo, na missa, em latim, ele tinha que ensinar que as pessoas tinham que contribuir para a salvação. E tinham que comprar a sua salvação. Aí ele lê o texto na Bíblia, Paulo escreve aos Romanos que o justo viverá pela fé. Esse foi o primeiro texto, e essa é a segunda base da reforma. Sola fide. Das 5 solas, a primeira é sola gratia, somente a graça. A segunda é sola fide, somente a fé. Então, em relação à primeira, sola gratia, somente a graça. Nós somos salvos por intermédio da graça de Deus. Pela graça. O católico acreditava que com o pagamento de indulgência, com a compra, as pessoas compravam terreno no céu, cadeira no céu, para conseguir ficar sentado no céu. Pagavam para os seus parentes poder sair do purgatório e ir para um lugar de descanso. Nos textos bíblicos, a Bíblia é clara. A salvação dos homens vem pela graça de Deus mediante a fé. Abra sua Bíblia em Efésios, nós estamos em Romanos, vamos um pouquinho para frente. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porquanto, pela graça vocês são salvos. Pela graça de Deus. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente gratuito de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar pelas suas boas obras. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Nós não somos salvos porque nós temos boas obras. Ninguém é salvo. Porque as nossas boas obras são insuficientes. Nós somos salvos porque Cristo quis nos salvar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor porque Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. Todos nós pecamos, todos, sem exceção. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram. Todos, todas as pessoas. Romanos 6:23, o pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós somos salvos pela graça. Naquela época, as pessoas tinham que comprar.
O primeiro pilar da reforma, somente a graça. A graça é suficiente. É pela graça que nós somos salvos. Outro texto que eu quero ler, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. É um pouquinho antes de Filemão. Tito. É depois de 2 Timóteo. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos ler capítulo 3, versículo 4 primeiro. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Deus manifestou, Deus mostrou para a humanidade sua misericórdia e seu amor. Não por causa de alguma atitude ou obra justa que pudéssemos ter praticado. Deus não mostrou seu amor e sua misericórdia por causa de alguma obra justa nossa. Mas devido à sua imensa bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade. Deus prova o seu amor, derramando a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, não porque temos boas obras. As nossas obras são insuficientes, são inadequadas, não conseguimos, com as nossas obras, agradar a esse Deus. Ele nos ama pela sua misericórdia. Então, o primeiro pilar que a gente acredita, somente a graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, um pouquinho antes de Tito. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Bom, vamos ler o versículo 8 para entrar no contexto. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. A lei de Deus é boa, mas ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Nenhum ser humano consegue. Versículo 9. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas é feita para os transgressores, e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam o pai e a mãe, e para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual. Eu estou lendo 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, desculpe. Versículo 8, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, prisioneiro dele. O Paulo, o apóstolo, era prisioneiro, estava preso por causa do evangelho. Muito diferente do que a igreja estava pregando na época, uma vida de prosperidade, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do evangelho conforme o poder de Deus, porque Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas boas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. As nossas obras são insuficientes para agradar o nosso Deus. É insuficiente, impossível. Nós somos salvos pela graça de Deus. Segundo pilar, somente a fé. Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 3. Atos Romanos. Romanos capítulo 3. Versículo 8 diz assim: então, por que não dizer façamos
o mal para que desse mal venha o bem. Na verdade, alguns têm... desculpa, irmãos, capítulo 3, versículo 28, Romanos 3, 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus por intermédio da fé e não por fazer o que a lei manda. Deus nos recebe por causa da nossa fé, porque cremos em Jesus e não porque praticamos boas obras. A comparação, imagine o seguinte: nós somos mendigos sentados na beira da sarjeta, com fome, maltrapilho, sujos, com uma dívida impagável. Uma pessoa milionária vem até nós, olha para nós, estende a mão oferecendo um pão, oferecendo o pagamento da nossa dívida. E não só isso, uma recompensa, um dinheiro inestimável. Quer dizer, é um mendigo com uma dívida impagável, aí alguém oferece generosamente, sem receber nada em troca, gratuitamente, um dinheiro inestimável, pão para matar a fome. Isso é a graça. Esse homem rico é Jesus. A fé é o homem mendigo estender a mão e falar: eu aceito, eu recebo. Isso é a fé. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Então a fé é só estender a mão e falar: Jesus, eu recebo toda essa generosidade, toda essa misericórdia, toda essa graça, todo esse amor. Eu aceito, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, por intermédio da fé, nós somos reconciliados com o nosso Deus. Não por intermédio das nossas obras, nem por intermédio de pagamento nenhum. O outro pilar da reforma, o terceiro, é sola scriptura. Somente a Escritura. O católico acredita até hoje na infalibilidade papal. O que o Papa diz e escreve é equiparado a esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Ele considera como sendo autoridade na vida dos cristãos, como esse livro é para o católico. Para nós protestantes, o pilar da reforma é somente a Escritura. Nada adicionado à Escritura, nada. Nada removido, nada adicionado, nada equiparado. O Testemunho de Jeová recebe semanalmente uma revista chamada Torre de Vigia. Para o Testemunho de Jeová, a Torre de Vigia tem a mesma autoridade que esse livro. Para o Mormon, o Evangelho segundo Joseph Smith tem a mesma autoridade desse livro. Para o Adventista do Sétimo Dia, o livro de Ellen White tem a mesma autoridade desse livro aqui. Para nós cristãos protestantes, a regra de fé e prática é o que está escrito aqui. Eu trouxe hoje uma versão chamada King James, versão Rei Tiago. Essa versão que eu trouxe é de 1611. Eu fiz questão de trazer essa versão aqui hoje para ler para vocês. Por quê? Porque até 1611, o que as pessoas normalmente tinham de textos bíblicos era escrito em latim. Era escrito em latim. Nenhuma pessoa falava latim. Martim Lutero ficou 10 anos. Ele teve que ficar escondido dentro de um palácio. Uma pessoa o escondeu 10 anos. Sabe o que ele fez nesses 10 anos? Traduziu o Novo Testamento em alemão. Essa é uma das principais contribuições dos reformadores. Eles traduziam os textos bíblicos para a língua das pessoas. Qualquer pessoa que era alfabetizada conseguia ter acesso ao texto bíblico. Um dos pontos das 95 teses se chama sacerdócio universal dos crentes. Para o católico, a única pessoa que detém o poder de interpretar esse livro é o padre. Só o padre pode interpretar. A partir da reforma, nós vemos que qualquer cristão, na casa dele, em qualquer lugar, ele abre o texto, ele lê e o Espírito Santo está do lado dele ensinando. Tornou a Bíblia acessível.
Tem um homem que viveu na Inglaterra, John Wycliffe. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês. 90% do que ele escreveu foi utilizado para fazer essa versão aqui que vocês estão vendo. Versão King James. Essa versão. Essa versão aqui, quando lógico, ele foi morto pela igreja. Quando ele estava sendo interrogado, ele falou assim: meu objetivo de vida é fazer com que o mais simples dos camponeses que puxa uma carroça consiga saber mais da Bíblia do que vocês. Os papas, os padres católicos mataram ele imediatamente. E ele, como muitos outros, perderam a vida para que a Bíblia estivesse na nossa língua. Esse homem traduziu para o inglês. Martim Lutero traduziu para o alemão. João Ferreira de Almeida foi o primeiro a traduzir para português. Hoje, em português, nós temos dezenas de versões em português. As pessoas morreram para trazer esse livro para a nossa língua. O que eu vejo de problema hoje? A maior parte dos cristãos não tem contato com esse livro. Não lê esse livro. É por intermédio desse livro que essas pessoas negaram essas heresias. É lendo Romanos, lendo Efésios, como nós estamos fazendo hoje aqui. É por intermédio desses textos que a gente consegue negar essas heresias, esses dogmas, e ninguém pode nos enganar. Por quê? Porque nós temos acesso à fonte da revelação da palavra de Deus. Qual que é o problema? Cristãos que hoje em dia não têm contato com a palavra de Deus. E isso é muito triste. O esforço que foi feito por homens e mulheres para que esse texto estivesse em nossa língua e hoje as pessoas não lessem, não tivessem contato com a palavra de Deus, é muito triste. Muito triste. Naquela época, a Bíblia só estava em latim e facilmente era fácil de enganar as pessoas. Se você conhece pouco a palavra de Deus, facilmente você vai ser enganado. Se você conhece profundamente esse livro, você dificilmente vai ser enganado por uma heresia. Dificilmente. O que a gente vê na TV de pessoas que se apresentam como cristãos e aí vendem toalhas, vendem tantos objetos que eles consideram como sagrados, é exatamente o que acontecia naquela época. Exatamente. Exatamente. Naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E hoje, mesmo tendo muitas versões em português, muitos cristãos também não se importam muito em ter acesso à Bíblia. E aí facilmente as pessoas podem ser enganadas. Hoje, o objetivo dessa aula é mostrar que na história do cristianismo pessoas morreram para que hoje a gente pudesse dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Que é por intermédio da fé. É pela graça que nós somos salvos. Fé, graça, palavra de Deus, escritura. Bom, quarto ponto importante da Reforma Protestante. Solus Christus. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador. O católico acreditava que ele tinha que confessar o pecado ao padre, ao sacerdote católico, e o sacerdote iria dar a penitência para ele pagar e ele seria perdoado dos seus pecados. Na Reforma, eles deixaram claro que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes, hoje, a gente vê na TV, as pessoas que professam essa fé romana vão em procissões a lugares que eles consideram sendo sagrados, e aí eles vão e normalmente quando eles recebem uma graça, eles atribuem a um santo. Quem me abençoou, quem me deu essa graça foi santo esse, santo aquele. Como eu disse, dia 1 de novembro é dia de todos os santos, porque tem mais santo do que dias do ano. Quando acontece alguma coisa ruim, nunca é o santo, já percebeu? Sempre é Deus. Quando acontece coisa ruim para essas pessoas, é Deus. Eu não sei porque Deus permitiu isso. Eu não sei por que Deus quis isso. Eu não sei por que Deus... Quando acontece uma coisa boa, aí eles agradecem ao santo. Injusto isso, né? O quarto ponto da reforma é somente Cristo.
Cristo é a ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. É por isso que nas nossas orações a gente fala em nome de Jesus Cristo. Porque é Ele que faz essa ligação. Somente Cristo. Quinto e último ponto da reforma para a gente encerrar. Só lhe deu glória. A Deus somente a glória. A igreja na época queria participar da glória. Recebeu uma bênção? Foi por causa da igreja. Foi a igreja. Foi por causa do santo. Foi Maria. Foi Santo Antônio, santo esse, santo aquele. A Deus somente a glória. Vamos ler um texto? Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 diz assim: porque todas as coisas foram criadas por Ele. Está falando de Jesus. Tudo foi criado por Ele. Tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus para sempre. Você recebeu uma bênção? Você é cristão? Foi Deus. Foi Jesus. Não cai nessa de que alguém orou. Eu não gosto disso. Já viu isso? Que tipo assim, alguém recebe uma bênção. Então, irmão, eu orei. Eu não aceito isso. Não aceito. A glória toda a Deus. Irmão, você conhece a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando o homem quer participar da glória de Deus, isso é vanglória, é glória para si mesmo. O quinto pilar da reforma é toda a glória seja dedicada a Deus. Toda a glória, toda a honra exclusiva ao nosso Deus. Nossas igrejas se fundamentam nesses pontos. Glória somente a Deus. É por intermédio da fé. É pela graça de Deus. É somente a Escritura Sagrada que tem autoridade sobre a nossa vida. Tudo que a pessoa disser fora da Escritura Sagrada, fora da Escritura, a gente não pode aceitar. Recentemente eu li para vocês o texto que Jesus foi tentado no deserto. Vocês se lembram? Se lembram que o diabo cita alguns textos bíblicos para Jesus? Vocês se lembram disso ou não? Vocês já viram pessoas que acreditam que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, de alguma forma protege a casa, ou protege o ambiente, ou protege, não sei, Salmo 91, não é? Você sabe qual texto que o diabo cita para Jesus? É o Salmo 91. O diabo cita. O Salmo 91 diz assim: você vai dar ordem aos seus anjos. Lembra do texto? Vamos ler Salmo 91? Abre sua Bíblia em Salmo 91. Salmo é no meio da Bíblia, bem no meio. Salmo 91. Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. O Salmo 91, versículo 11 está escrito isso. Mateus capítulo 4, tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Versículo 5. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Olha só o que o diabo fez. Ele levou Jesus para a igreja. Maluquice pensar isso, né? O diabo levou Jesus para o templo, aí ele coloca ele no lugar mais alto, e o versículo 6 ele diz assim: então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque a Escritura Sagrada afirma, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus.
Quer dizer, para quem acredita que se deixar o Salmo 91 aberto vai livrar do diabo, é melhor abrir no 95 ou no 132, porque o 91 ele está citando de cabeça. O que significa isso? Significa que a Bíblia é autoridade na vida daquele que se submete a ela. A pessoa é protegida por Deus porque ela obedece a Deus. Não porque ela abre a Bíblia num livro, num texto, ou porque ela faz um procedimento. Isso se assemelha muito a outras religiões, não é? A pessoa acha que se pôr pimenta dentro do sal, não tem umas coisas assim, mistura sei lá o quê, vai ficar protegido. A Bíblia não é um livro que vai proteger as pessoas porque você vai ter na sua casa, ou porque você vai deixar um texto aberto. É porque você vive o que está escrito aqui. É porque essas palavras estão gravadas em seu coração. A partir daí você é protegido por Deus. Aí Jesus está morando com você. Senão não faz sentido nenhum. Outra coisa que é interessante é que na tentação de Jesus, Jesus diz assim: também está escrito. O diabo cita texto bíblico para Jesus. E Jesus diz: também está escrito. Por quê? Porque a Bíblia não é um versículo só. Você não pode montar uma crença, uma teologia a partir de um versículo. A Bíblia é um todo. É um livro completo. Então Jesus diz: também está escrito. O que eu vou dizer é muito forte, mas é verdade. A palavra de Deus, fora de contexto, se torna a palavra do diabo. O diabo usou a palavra de Deus fora de contexto. E a palavra de Deus, fora do contexto adequado, se tornou palavra do diabo. Não sei se vocês viram na época da pandemia, alguns irmãos da Coreia do Sul, eles acreditavam que jamais poderiam ser pegos pelo vírus, e aí eles saíram evangelizando sem máscara. O que aconteceu com eles? Morreram. Teve uns irmãos da Nigéria que acreditaram que eles iam andar sobre as águas, igual Jesus andou, e morreram afogados. Jesus diz para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe que a Bíblia é um todo? Ué, Everson, mas peraí, mas não teve gente que andou sobre as águas? Teve. Teve gente que andou. E não tem gente que é livre da peste perniciosa? Tem gente que é livre. Mas na época do Covid, um monte de cristão piedoso morreu. Montão. Por quê? Porque a Bíblia é um todo. Ela não é um texto só. Certo? Então, para a gente encerrar hoje, se você não conseguir memorizar nada do que eu falei, memorize que nós somos salvos pela graça de Deus por intermédio da fé, que a Bíblia é a autoridade na vida do cristão e que toda a glória, todo louvor deve ser dedicado ao nosso Deus, a homem nenhum, a instituição nenhuma. Amém? Da mesma forma que naquela oportunidade a igreja precisou de reforma, eu percebo que hoje, muitas vezes, as nossas igrejas também precisam. Hoje também existem pessoas que comercializam a fé, infelizmente. Vendem. Qual que era? Me ajuda a lembrar. Eu mandei hoje um pastor, uma pastora, vocês são um pastor. Nesse assunto aí. Era nisso? Eu não... Eu te mandei, acho que hoje à tarde. Ah, tá. Hoje foi meio corrido, eu nem lembro se eu consegui ver. Mas isso é comum, infelizmente. Então, nós precisamos de uma reforma nas igrejas e, de repente, a gente pode olhar para a gente mesmo, né? Será que toda a glória é dedicada a Deus? Será que eu conheço profundamente esse livro aqui? Né? Será que eu estou conhecendo? Parabéns para vocês, né, que estão estudando, mas percebe que a reforma protestante aconteceu há 508 anos atrás. Domingo a Amanda deu aula para as crianças na igreja e esse foi o tema da aula das crianças, reforma protestante. Então isso é um tema muito importante para as igrejas. Eu sinto muito no meu coração de não ser tão valorizado. Por quê? Quando conhecemos a história, não repetimos mais os erros do passado. E aí muita gente morreu, muito sangue foi derramado porque havia muitos erros. E aí tomara que todos nós, sejamos um povo que
se volte sempre para o nosso Deus, para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Amém? Vamos agradecer a Jesus, está todo mundo na expectativa de comer bolo, né? Jesus, obrigado por essa noite, por essa bênção grandiosa de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Senhor, eu sei que na nossa vida a gente precisa de uma reforma, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, precisamos dar a glória a Deus, reconhecemos que é por intermédio de Cristo Jesus a nossa salvação, pela graça, por intermédio da fé. Senhor, louvamos a Deus porque homens de Deus se levantaram para que hoje a palavra de Deus chegasse até nós em nossa língua. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente não conhece o suficiente, mas que o Senhor possa nos ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém?